Beleza, turma, bora lá. Acabou a piada agora. Acabou a brincadeira. Bora. Vamos lá. Vamos falar de amplificadores. E aí, essencialmente, essa aula aqui, a próxima, vão soar muito como revisão, e aí a gente vai aumentando a complexidade do que a gente está fazendo. Tá? Até porque meio que a primeira meta aqui é fazer amplificadores sem usar resistores. Beleza? Que sobrava uns resistores lá em eletrônica 1, né? Tá? Meio que a primeira meta vai ser essa. Mas vamos andando. Tá? Então vamos lembrar aqui. O princípio básico. Primeira coisa, vamos lembrar aqui o princípio básico de fazer um amplificador. Tá? E aí, voltando lá naquela ideia de eletrônica 1. Tá? O que a gente quer fazer? Se eu quero fazer um amplificador onde entra um sinal de tensão e sai uma outra tensão, tá? É relativamente fácil fazer isso aqui, na verdade, tá? Pegar uma tensão e transformar em outra tensão. Faz um divisor resistivo que ele já faz isso, né? Ele tem um ganho, inclusive, tá? Apesar de que o ganho é sempre menor do que 1, então ele não consegue aumentar o tamanho do sinal, só diminui. Tudo bem? Mas é um ganho do mesmo jeito, tá? Tudo bem? Mas, em geral, o que a gente faz aqui são etapas intermediárias de processamento desse sinal aí, entre o que está na entrada e o que vai aparecer na saída. Tá? E o mais comum da gente fazer afinal, a gente tem um dispositivo na mão que, em princípio, ele pega uma tensão, essa tensão VGS, que eu estou chamando de tensão de controle, e ele produz para mim, em resposta, uma corrente, que é essa corrente que eu normalmente chamo de corrente de saída, né? Corrente de dreno do transistor, corrente D. Tá? Em primeira aproximação, aquele D só depende do VGS, em primeira aproximação. Então esse cara aqui, a gente pode pensar, ele é uma coisa que pega uma tensão e transforma numa corrente. Tudo bem? Pega uma tensão, transforma numa corrente. Tá? Esse é como a gente pensa no dispositivo. Mas a real mesmo, tá? É que ele funciona mais como se fosse uma torneira. Que alguém uma vez me perguntou, é que vocês não me perguntaram ainda, mas alguém uma vez me perguntou, como é que o transistor pega uma tensão pequena e transforma numa corrente grande? Não perguntou, sabe? E uma pergunta altamente relevante, tá? E aí eu expliquei o seguinte, cara, aí eu perguntei de volta, né? Você já parou pra pensar que, tipo, pega um cano d'água assim, velho, tipo, de caixa d'água, cara, tipo, a parada, tipo, passa água pra caramba, assim, se você enfiar a mão na parada, é difícil até de parar a água só com a mão, tipo, é muita pressão. Mas é relativamente fácil tu botar uma válvula aqui no meio do caminho, e aí tu gira uma paradinha, velho, e a parada fecha a água, velho. A parada para a água todinha. E você não bota força, tipo assim, você dá uma giradinha e fecha tudo. Sabe? Pega uma torneira de jardim assim, quando tá com muita pressão, aí abre lá a torneira. Cara, tipo, se tu tentar parar a água assim com o dedo, tipo, é difícil, sabe? Tu percebe que tu tem que fazer um puto esforço. Tá? Ao passo que você dá uma giradinha assim na torneira, você nem bota força na torneira quase, véio. Você só mexe ali na torneira, a parada para a água todinha. Tá? O que está acontecendo aqui? Eu gosto de pensar o transistor como se fosse a torneira aqui. Onde tem alguma coisa empurrando a água do lado de cá, com uma certa pressão. Se eu abrir a torneira, eu vejo essa pressão todinha aqui. Um montão de água saindo, um fluxo grande. Se eu fechar a torneira, eu não vejo nada. Tá? E aí, o que é que está acontecendo na real? O que a torneira está fazendo? A torneira pega o giro que eu coloco aqui, o ângulo que eu coloco aqui, e aí eu boto alguma força para isso, né, para poder girar esse negócio. E aí percebam, tá? Eu boto um pouquinho de força lá para girar isso, e ela controla um fluxo bem maior do lado de cá. Tá? A real é que a minha mão não mexe na água quando eu estou usando a torneira. Sacou? Eu mexo uma coisa e essa coisa controla uma
um fluxo grande. Tudo bem? Eu não boto a mão na água. Tá vendo? Não é que exatamente tem uma multiplicação, assim, do tipo, eu boto uma entrada pequenininha e ela vira uma coisa grandona. Não, tem uma parada grande já passando lá. Tem alguma coisa errada aqui. Tem um fluxo grande querendo passar já ali. Já tem um fluxo grande querendo passar ali. O que, na verdade, o transdutor está fazendo é impedir esse fluxo. Ou deixar esse fluxo passar. Tá? E aí, quem produz esse fluxo, professor? Essa tensão VDS aqui, ó. Que é aquele campo que a gente viu, que eu chamei de campo horizontal lá, quando a gente viu o resumo da física desse troço aí. Tá? Então, o que, na verdade, está acontecendo é, você força um fluxo grande lá de cargas, e aí esse VGS impede essas cargas ou não de passar lá. Esse fluxo ou não. Tudo bem? Isso é o que de fato está acontecendo. Mas você pode parar e pensar, mas é como se fosse eu botar uma coisa pequena e sair virar uma grande. É o mesmo efeito. É o mesmo efeito. Tá? Mas a real é que você bota um fluxo grande lá e você impede ele ou não. Tudo bem? Com esse tipo de controle aqui. O transdutor faz a mesma coisa. Tá? O transdutor faz a mesma coisa. E aí eu pelo menos gosto muito de pensar no transdutor como uma função que você entra com uma tensão e sai com uma corrente. Tá? Você entra com VGS e aparece uma corrente ID ali. Tudo bem? E aí repare que se no meu amplificador vai aparecer uma entrada de tensão, é relativamente fácil transformar isso numa corrente lá dentro. Uma corrente intermediária. Uso o transdutor para isso. Tá? E nesse processo já acontece esse efeito multiplicativo, porque uma tensão pequena consegue controlar uma corrente grande. Tá? E a gente sabe quantificar, inclusive, isso. Quantificar. O quanto a tensão VGS controla a corrente ID, aqui nesse caso, a gente chamou de GM. Calculou a equação, fez aquelas derivadas, não sei o quê. Tem várias equações para o GM aí e tal. Tudo bem? Então, isso aqui já vai ser uma primeira componente do ganho que a gente vai calcular aqui. Vai ter que aparecer esse GM de alguma forma para refletir esse efeito de entrou uma tensão e virou uma corrente intermediária lá dentro. Tá? E aí, tendo uma corrente, é razoavelmente fácil a gente transformar uma corrente de volta em tensão. Tá? Passa num resistor, uma coisa passiva, que isso já vai acontecer, V igual a RI. Tá? Se eu passar num resistor mesmo, passivo, em primeira aproximação, tem um fator de conversão aí também, de corrente para tensão, que é a resistência. V é igual a RI. Tá? Você pega o I, multiplica por R, vai dar o V. V igual a RI. Tudo bem? Então, de alguma forma, vai aparecer o elemento que estiver convertendo a corrente de volta em tensão. É meio que esperado que esse parâmetro apareça lá. Tá? A gente vai calcular aqui numa primeira aproximação, vai ser um resistor mesmo, primeira conta que eu vou fazer. Mas depois a gente vai trocar por outra coisa, até porque a gente quer aumentar a impedância. E aumentando a impedância, eu vou mostrar aqui hoje para vocês que eu tenho um problema de aumentar a impedância, esse R aí, e manter o transtorno na saturação, porque esse R impacta o ponto de operação. Ele não impacta só essa conversão aqui, ele impacta também o lugar onde eu estou escolhendo operar o transistor. Essa escolha desse R não está ligada, não tem como desconectar uma coisa da outra. Vou mostrar isso para vocês hoje. Tá? Então, por esse motivo, a gente vai querer tirar esse R. Não é nem só para poder aumentar essa impedância, é principalmente para ter um pouco mais de controle sobre o ponto de operação. Tá? Principalmente para ter um pouco mais de controle sobre o ponto de operação. Tudo bem? Mas já vou dar uma dica aqui, cara, de coisa que a gente já está vendo. Tá? Chutando assim, sem fazer conta nenhuma ainda. Se eu vou pegar uma tensão, vou converter em corrente, depois vou converter em tensão, em cada etapa desse processo, numa primeira etapa o ganho é GM, na segunda etapa o ganho é R, eu já devo esperar que o ganho dessa coisa, desse processo, deve ser G vezes R, alguma coisa parecida com isso. Deve ter umas constantes aí, alguma outra coisa, mas assim, deve ser G vezes R. Não deve ter muita... É isso que eu tenho que esperar. Tá? Segunda coisa, se eu quero aumentar esse ganho, tem um primeiro caminho que é aumentar o GM. Tá? Normalmente aumentar o GM, é difícil aumentar o GM em várias ordens de grandeza. Várias ordens de grandeza. Aumentar o GM em várias ordens de grandeza é fazer um transtorno muito grande, essencialmente. Tá? Ou então usar muita corrente, que foi coisa que a gente viu, né? Tá? Normalmente, e aí isso começa a competir com outros
com outros objetivos no projeto. Por exemplo, botar muita corrente gasta muita energia. Então, tipo assim, e aí a energia ao quadrado, começa a ser um problema muito grande. Então, não quero botar a corrente muito alta. Fazer um dispositivo muito grande, ocupa muita área. A área está ligada com o custo do circuito lá no final. Então, não quero fazer um circuito muito grande também. Tem problema de manufacturing, tem problema de fabricar um transistor muito grande, é problemático. A probabilidade dele dar defeito bem mais elevada, tá? Bem mais complicado esse negócio, tá? Então, não quero... Normalmente, aumentar o GM é um caminho tortuoso, tá? Agora, aumentar o R é razoavelmente fácil, porque eu penso assim, cara, tem coisas que tem impedância muito alta. A gente já estudou aqui. Se eu não consigo usar um resistor, posso chutar e botar um R0 lá, né, um transistor no lugar, uma fonte de corrente. Sacou? E, idealmente, a fonte de corrente tem resistência infinita. Então, você consegue aumentar muitas ordens de grandeza, normalmente, indo pelo caminho de aumentar a impedância. Que é uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Tá? E aí a gente viu formas de aumentar isso, né? Aumenta o L, aumenta o R0, melhora a fonte de corrente. Uma fonte de corrente lá. Pode fazer um cascode. Podemos botar um cascode no lugar desse troço aqui e aumentar bastante a impedância. Eu vou mostrar pra vocês que não é, vão aparecendo problemas, tá? A gente bota o cascode e, mas e aí? E agora? Não resolveu. Vamos ver o que deu pra errar. Tá? Mesmo processo. Até chegar numa topologia que funciona. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Segunda coisa. Lembra que eu falava na aula de eletrônica 1 e eu reitero aqui, cara. O circuito mais importante de todos de eletrônica, o circuito mais importante da vida é o divisor de tensão resistivo. Quando vocês fizerem circuitos 1, não dava para ter a real noção de que tudo ia ser um divisor de tensão, né? Sabe? Não dava para ter essa noção lá, sacou? Mas eu acho que essa altura do campeonato já deve ter convencido vocês que é tudo é variações, quase assim, tudo é um exagero, mas vários e vários circuitos são variações de divisor de tensão resistivo, tá? Por um motivo muito simples, tá? O divisor de tensão resistivo que a gente está fazendo é impor uma condição no circuito que é essa corrente é igual a essa corrente. Uma corrente igual a outra. Aí tem duas equações, tá? Uma equação, vou chamar aqui uma função F1, uma função F2. A função F1 descreve um dispositivo, a função F2 descreve o outro, tá? E essencialmente a lei de Kirchhoff está falando para mim. F1 igual a F2. Ela força isso. E aí o que a gente pode fazer é mudar esses Fs aí. Tira o resistor, bota transistor, bota coisa, sei lá, diodo, bota capacitor, bota outras coisas, tá? Repare que é em princípio. Aí eletrônica, se repararam aqui no primeiro caso, né? No primeiro circuito aqui, aquele que a gente estava discutindo agora, antes de eu começar a gravação, que era, eu queria fazer uma fonte de corrente, eu só precisava de um transistor. E a gente acabou com, sei lá, 7, 8 transistores para conseguir ligar um transistor e fazer ele fazer o que eu quero. Aqui é a mesma coisa, tá? Eventualmente a gente bota, sei lá, 2 transistores para fazer um amplificador e eu preciso botar uma pequena cacetada em volta para poder resolver vários problemas que aparecem a partir daí. Mas o núcleo do negócio, essencialmente, é usar essa construção básica. Tudo bem? Dito isso, o circuito básico para implementar um amplificador vai ser esse daqui, tá? Eu vou mostrar hoje as outras topologias também. Essa daqui é a primeira delas, né, que a gente chama de fonte comum, tá? Onde eu venho com uma tensão de entrada, que eu vou chamar de delta Vin. Nesse caso particular aqui está igual ao VGS do circuito. Tá? Tá igual ao VGS do circuito. Aí perceba que o meu sinal aqui, se ele for um sinal que excursiona em torno do zero, quanto que é a tensão DC que vai definir o ponto de operação desse VGS? Zero. Zero é menor do que VT, né? Se VT for um número positivo. Aí, qual condição de operação eu estou nesse transistor aí? VGS menor que VT, eu estou em corte. Aí eu espero que essa corrente seja zero. Tudo bem? Aí eu não estou exatamente fazendo aquela conversão de tensão para corrente. Eu estou fazendo de uma maneira muito trivial, né? Estou entrando com alguma coisa lá e está saindo zero o tempo todo. Tá? Então perceba que, do jeito que está aqui, eu preciso somar, eu vou chamar aqui um Vin aqui. Tá? Preciso somar um DC
que é para poder setar o ponto de operação, para poder colocar o VGS maior que o VT. Tá bem? Então, preciso fazer alguma coisa assim, ó. Que é o tempo, que é, sei lá, o Vin aí. Tá? Preciso somar alguma coisa. E aí, percebam. Essa quantidade aqui que eu estou chamando de V em maiúsculo precisa ser maior que o VT. Tá bem? Pelo menos em princípio, pelo menos do jeito que está aqui. Obviamente, a gente gostaria de dar um jeito de eliminar essa necessidade. Mas vamos seguindo por enquanto. Tá? Beleza. Do lado de cá tem VDD. E aí percebam. Em resposta a esse Vin DC aqui, esquece o delta Vin por enquanto. Em resposta à tensão DC VGS que eu coloco, eu produzo um ID DC também. Parado. Certo? E aí percebam. Eu sei quanto que a corrente está passando no transistor. ID. Em princípio eu sei calcular. Em princípio eu sei quanto que é. Litígio das correntes está falando para mim que essa corrente é igual a essa corrente que é zero, se não tiver nenhuma carga colocada aí, mais a corrente está descendo aqui. Eu sei quanto que a corrente está passando nesse resistor. Certo? Eu sei quanto que a corrente está passando nesse resistor. Tá? Se eu sei quanto que a corrente está passando no resistor, V é igual a RI. Caso aqui é ID. Aí a pergunta é, V é essa tensão que está aqui, ó. Chama de VR. VR. Quem que é o VR? VDD menos o que eu vou chamar de Vout, esse meio aqui, que é onde eu quero ler a minha tensão de saída, vai ser igual a R vezes ID. Todo mundo ok? Tá? Aí repare que eu ainda posso fazer. Repare que se tiver na saturação esse transistor aí, tudo que a gente está fazendo aqui está na saturação, né? Eu posso escrever aqui, Vout é igual a VDD menos R vezes meio de μN Cox W sobre L VGS, que nesse caso aqui é essa brincadeira toda, né? Tá? Que eu vou chamar aqui de V em grande mais delta V em VGS menos VT ao quadrado. Vou desprezar o efeito de modulação do canal. Um pouco mais para frente vai incluir ele de uma outra forma. VGS e tal, essa brincadeira toda aí. Tá? Só para economizar um pouco de notação aqui, eu vou chamar essa constante toda aqui de Kn. É bem comum os livros chamarem isso aqui de K, ou então só é bem comum chamar de isso aqui de K, tá? E aí deixar o W sobre L. E eu vou chamar tudo de K. E tem alguns livros que chamam isso aqui de beta, e tem outros livros que vão chamar tudo isso aqui de beta. Tá? Enfim. Então, cuidado que essa notação não é nem um pouco padrão. Tá? Essa notação que eu vou usar aqui agora, mas só para escrever um pouquinho menos. Tudo bem? Aí repare que eu posso escrever essa coisa da seguinte, posso perceber o seguinte, tá? Posso juntar aqui, ó, Vin menos VT, e enxergar isso aqui como um termo, mais um outro termo, e aí eu tenho A mais B ao quadrado ali dentro. Tudo bem? E aí, se eu enxergar dessa forma, fica alguma coisa assim, ó, Vout é igual a VDD menos RD Kn sobre 2 vezes A ao quadrado, que nesse caso aqui é V em grande menos VTH ao quadrado. Como é mais alguma coisa, então é mais 2 vezes A vezes B, né? A vezes B, então é Vin menos VTH vezes o delta Vin mais B ao quadrado, que nesse caso aqui é delta Vin ao quadrado. Beleza? Todo mundo bem? Então vamos lá, tem 3 termos aqui, tá? Primeira coisa que eu quero fazer, que eu quero que você perceba é o seguinte. Nesse primeiro termo aqui, ó, verde, só tem a componente DC
do sinal, do que tiver, do qualquer coisa que eu botei na entrada, certo? Não apareceu o delta vem aqui nesse termo, só apareceu a parte DC. Não tá vendo? No segundo termo aqui, que eu vou pintar ele de azul, esse segundo termo aqui, apareceu o meu sinal de entrada, que é o delta VIN. Ele está multiplicando com coisas, mas apareceu ele aqui. Então, se for minha voz está aqui. Se o delta VIN for a minha voz apareceu aqui. Tudo bem? E apareceu um monte de coisa multiplicando, né? Apareceu isso aqui multiplicando, apareceu essa parada aqui, tá? Então, não sei dizer, em princípio, se eu estou aumentando, diminuindo, tem um ganho aí aplicado no meu sinal, tá? E tem um terceiro termo aqui que eu vou pintar de vermelho, que apareceu a minha voz aqui, só que a minha voz passando por uma função que bagunça a forma de onda, tá? O quadrado é uma função não linear. Então, tudo que se fosse um seno, ia virar alguma outra coisa, que não é seno. E eu não consigo desfazer esse processo. Não é só uma questão de filtrar e falar assim, filtra e joga fora o que sujou. Não tem jeito, tá? Isso aqui a gente chama de, esse termo aqui, tá? A gente vai chamar de distorção. Normalmente, distorção é uma parada ruim. Normalmente é uma coisa indesejável. Normalmente. Tá? Agora, tem situações onde, tipo assim, a gente faz de propósito. Tá? Por exemplo, você vai lá no show de rock, cara, sei lá, você deve ter visto lá, o cara tem um monte de pedal, assim, tem uma mala cheia de pedal, tá? Aí o bicho, aperta um botãozinho assim no pé, tá ligado? É que a gente chama de pedal, mas é um botão, né? É porque você aperta com o pé, né? Esse bicho é um pedal, mas, enfim. Você aperta um botão lá com o pé, aí o som que tava limpo, fica aquela coisa, sabe? Tipo, fica distorcido, literalmente, tá? É isso aí que aquela coisa tá fazendo, tá? Ele vai lá e exagera num termo parecido com esse. E aí produz aquele tipo de sinal que vocês escutam, tá? Produz aquele tipo de sinal que vocês escutam, tudo bem? E aí, obviamente, tem várias formas de fazer amplificadores com esse termo de distorção aí, tá? Com quadrado, com outros tipos de funções aí. Afinal, aqui eu tô vendo ao quadrado, porque é mais ou menos a cara do transistor MOS. Ele tem essa função quadrada, ele tem essa cara quadrática. Mas se eu usasse o transistor bipolar, por exemplo, que é exponencial, aí eu ia ver alguma coisa mais exponencial. Aí eu podia botar misturar aí o quadrático com o exponencial lá, botar uns diodo lá e deixar a parada bem zoada, assim, sei lá, sabe? Ou fazer o diabo, assim. Tá? Cada um pedal daquele lá é um amplificador desses aí diferente, tá? Feito, obviamente, eles chamam de overdrive normalmente, né? Drives e tal. Feito com algum tipo de função, assim, para bagunçar bem o sinal, para deixar aquele termo de distorção bem evidente, tá? Eu digo uma coisa também pra vocês, tá? Esse negócio de áudio é muito mais uma arte do que engenharia parada. Ninguém fala assim, vou fazer essa função e essa função vai soar bem pra caramba e vai fazer assim e acontecer. Não é assim. Não. Se o cara monta o circuito lá e vai, sabe? Assim, é bem artístico o negócio, tá? Tem vários amplificadores aí que são bem clássicos aí, porque alguém fez um dia, basicamente alguém fez um dia. Provavelmente os primeiros alguém fez na tentativa de fazer um amplificador bem linear, sem distorção. E aí falhou miseravelmente. E aí só que em algum momento alguém olhou e falou assim, caramba, né? Pô, a gente podia tocar assim, né? Provavelmente foi por aí. E aí começou o rock and roll. Sacou? Deve ter sido por aí, tá? Não deve ter sido muito diferente disso, não. Aí o pessoal descobriu que distorção não é de todo mal. Tudo bem? Mas, em geral, quando eu estou falando de processamento de sinal, normalmente distorção é uma coisa ruim, porque a distorção bagunça o meu sinal. Tá? Ele deixa ele menos compreensível. Tá? E é exatamente o que acontece, né? Tipo, quando a guitarra está distorcida, ela fica menos compreensível, tipo, um pouco mais primitiva. Tá? Não quis fazer nenhum juízo de valor, também gosto desse tipo de estética. Tá? Beleza. Então, dito isso, três coisas aqui acontecendo ao mesmo tempo, tá? Ainda que eu gostaria de mostrar, tipo, a gente vai mexer aqui agora no negócio para poder separar isso aqui em duas partes só. Eu quero eliminar essa distorção, já vamos botar um critério para eliminar essa distorção.
Mas eu quero que vocês percebam que do lado de cá só tem e termos referentes ao ponto de operação. A minha escolha de onde vai operar o circuito. Não aparece sinal aqui. Se eu conseguir separar isso aí do termo azul, eliminando o termo vermelho, repare que é A mais B. Verde mais azul. Tá? E aí, uma coisa mais a outra, multiplicando ali por constantes, é meio que uma ideia de superposição. Eu posso olhar uma coisa aqui em separado, qual é a contribuição deste quando o Vin está desligado, e aí depois olhar qual é a contribuição deste quando o Vin do lado de cá aqui está separado, está desligado, né? Tipo, esse termo aqui está desligado. Tudo bem? E é exatamente o que a gente vai fazer aqui quando a gente vai falar de, vamos separar o ponto de operação, a análise do ponto de operação da análise do sinal. Tudo bem? A gente vai estar partindo da consideração de que eu estou desprezando a existência de distorção. Eu estou linearizando o circuito, que eu vou jogar fora aquele termo quadrático que está aparecendo ali. Tudo bem? Beleza. Dito isso, qual é a condição então para eu poder fazer essa aproximação linear, para eu poder desprezar essa distorção, tá? Ora, eu preciso que esse ΔV ao quadrado seja bem menor, seja desprezível, tá? Perto desse outro termo que tem ΔV aqui também. Tá? Então eu gostaria que, na hora que eu somar os dois, um fosse bem maior que o outro, de tal forma que quando somos dois, o quadrado ali quase nem aparece, assim, não faz efeito. Ele fica muito... quase não aparece. Tem muito sinal perto da distorção. Tem uma relação sinal-ruído grande. Tá? Se você entender a distorção como se fosse um ruído. Tudo bem? Então eu quero que o termo de distorção seja muito menor do que o outro termo, que é 2Vin grande menos VTH vezes ΔVin. Aí eu posso dividir dos dois lados por ΔVin. Toda vez que vocês fizerem essa coisa, tome muito cuidado, porque a gente está supondo que o ΔVin não é zero. Tá? Nesse caso aqui é meio benigno, mas a gente viu o outro circuito aqui na semana passada que isso não é benigno. Tipo assim, você tem que parar e olhar lá. Tipo, você desprezar aquilo, você monta um circuito que tem uma solução trivial lá que é zero e ela precisa ser tratada. Tá? Ela precisa ser tratada. Tudo bem? Aqui é benigno. Já adiantando assim, tá? Mas, olhando os dois lados, isso aqui vai cortar com isso aqui, e aí a gente chega num critério aqui, tá? Bem objetivo. Onde o sinal que eu estou colocando tem que ser pequeno. Olha lá, menor do que alguma coisa. Tá? Que coisa? 2 vezes Vin menos VTH. Esse Vin é a parte DC do sinal de entrada. Eu que escolho, em princípio eu que escolho também. Tá? Quanto que é esse Vin? E isso aqui a gente deu nome, inclusive, né? VGS menos VT. A gente chamou de tensão de overdrive, ou de VDSAT, como a gente está chamando o tempo todo. Tá vendo aqui? VDS-SAT, né? Como a gente está chamando aqui direto. Ora, se esse Vin aí, no caso do transtorno MOS, for menor do que 2 vezes o VDSAT que está aplicado lá naquele transistor, então essa distorção começa, assim, ela passa a ser desprezível perto do todo. Tá? Não quer dizer que é zero. Não quer dizer que não aconteça nada. Estou dizendo que vai ser mais irrelevante quanto menorzinho for o seu sinal. Tá? E você tem um critério bem objetivo para escolher aquele VDSAT ali. Se você conhece o tamanho do seu sinal. E se você não conhece, você escolhe o VDSAT e fala, o meu amplificador vai ser linear, quanto menos você se aproximar dessa quantidade aqui. Quanto mais você se aproximar, mais distorcido vai ficando. Tudo bem? Por isso que a gente vai chamar essa aproximação de aproximação de pequeno sinal. Eu não sou um grande fã desse nome, mas é um nome bem clássico, assim, Small Signal Model, tá? Para isso aqui. Esse delta representa o sinal em si? Essa parte aqui é... Não. Ele representa isso aqui, tipo, a excursão do sinal aqui, né? Tipo, o balançar aí do sinal. Tá? E o Vin grande que está ali representa esse nível aqui, ó. Que eu posso escolher para cima e para baixo. Tá? Vou até marcar aqui, né? Isso aqui eu chamei de Vin grande. E essa quantidadezinha aqui eu estou chamando de ΔVin. Tipo, o tanto que sobe e desce aí. A gente quer amplificar o ΔVin.
É, porque é onde está a minha informação. Onde está a informação, qualquer que seja ela, né? Tá? Você codifica ela lá no DeltaVI. Beleza? Se for áudio, vídeo, o que seja aí, vai aparecer aí. Tá? Aquele VIN ali é meio que um preço que eu tenho que pagar para poder... A gente chama de polarizado. Tipo, eu preciso pagar um preço para poder ligar lá o transistor e botar na saturação. Afinal, tem que ligar o transistor, né? Eu preciso pagar um VGS menos VT. Eu preciso pagar um VGS lá para ele, né? Um VDSAT lá para ele, sabe? Aliás, eu preciso pagar pelo menos um VT lá para poder ligar ele. Beleza? Não tem muito como fugir disso. É a natureza dele. Todo mundo bem? Dito isso, essa aproximação aqui fica então assim, né? Ó, Vout vai ser aproximadamente VDD menos RD KN sobre 2 Vin menos VTH ao quadrado mais 2 vezes Vin menos VTH vezes o delta Vin. Tudo bem? Tudo bem? Essa aí é a equação mesmo que descreve o sinal de saída. Tá? Só que quando eu estou analisando sinal, lembra aqui comigo, quando eu estou analisando sinal, eu estou interessado nas variações de tensão e corrente, né? Quando eu falo sinal, eu estou olhando e falando assim, separa o ponto de operação, quero ver só a parte que varia. As partes constantes, para mim, não me interessa, quando eu estou olhando só o sinal. Tá? Se eu pensar aqui no delta Vout, tá? Fazer derivada dessa parada aqui em relação ao tempo, pensando que essas tensões variam no tempo. Tá? VDD é uma constante não varia, vai dar zero. O R é constante, sai da derivada. Ela é constante, tipo assim, multiplicando uns outros termos aqui, sai da derivada. Tá? O K é constante, o 2 é constante. Essa parada aqui são tensões constantes. Esse termo vai dar zero. Quando fizer a derivada aqui. Não está variando. Do lado de cá, aqui delta V em relação ao delta V. Do lado de cá, eu tenho lá 2 é constante, sai da derivada. Vin menos VT é constante, sai da derivada. E aí eu tenho delta V em relação ao delta V que dá 1. Tá? E aí eu fico com o seguinte resultado, tá? Menos K, o 2 cortou com o meio cortou com 2. Vin menos VTH vezes RD. Beleza? E aí lembrando que esse K é μN COx W sobre L. Opa! Esse termo aqui, a gente já viu ele antes. Quem que é esse cara aí? É o GM do transistor. Tá? Então eu posso escrever isso aqui como menos GM vezes RD. Bem parecido com o que a gente estava esperando. Olha lá. O GM me explica como que eu converti tensão para corrente. O R me explica como que eu converti a corrente de volta para tensão, na tensão de saída. Tudo bem? Por isso que eu gosto de pensar bem o que tá... Sempre o tempo todo aqui pensar, cara, o que esses caras estão fazendo? O que cada um deles está fazendo? Porque eu posso voltar meio que aos princípios, assim. Por isso que a gente calculou GM, R0, aquele monte de coisa. E olhar e falar assim, se esse transistor aqui converte tensão para corrente, então tem um GM aí no meio. O GM explica os processos. Tem uma carga. A carga está transformando corrente em tensão. Cara, é uma resistência. O R aí está explicando essa parada. Tudo bem? Repare que apareceu um menos aí, uma inversão de fase. Paciência. Tá? Esse menos está falando para mim que quando o sinal aqui cresce, para cá diminui. E quando o sinal aqui diminui, para cá cresce. É isso que ele está falando. Tudo bem? Simplesmente, essencialmente veio por causa desse menos que está aqui. Tá? Essencialmente veio por causa desse menos aqui. Porque a ponta positiva está travada no VDD. A ponta negativa do resistor aqui é que está ligado no Vout. Basicamente foi isso que aconteceu. Tudo bem? Mas é meio que uma constante multiplicando. Tudo bem? Tanto é que várias vezes vão me ouvir perguntar quanto que é o ganho do fonte comum? G vezes R. Tá? Para mim está implícito que tem essa inversão de fase. Tudo bem?
Beleza. Então, reparem que nesse processo, tá? Reparem que nesse processo, a gente não só calculou o ganho do amplificador, tá? Como a gente construiu um critério para desprezar esse efeito de distorção na prática mesmo, tá? Mesmo que a gente vá botar um sinal que é maior do que esse critério aí, o que normalmente a gente faz é calcula a parada como se fosse linear, se for um amplificador linear, óbvio, tá? Calcula a parada como se fosse um amplificador linear, e aí depois você vai lá, mede o tanto de distorção que está acontecendo. E aí, em geral, o que normalmente a gente faz é, olha aqui na frequência, bota um tom lá na entrada do teu amplificador, aí teu tom vai aparecer aqui. Aqui você sabe quanto que é para ter de ganho e tal, coisa toda. Se você botar uma unidade lá, se eu ganho, sei lá, 100, aqui é para ter 100 vezes. Sei lá quantos dB que dá isso. É para ter 100 vezes aí. Então o sinal tem que é para aparecer aqui, tá? E aí, distorção, o que vai aparecer, tá? Vai aparecer um monte de harmônicos aqui em resposta àquela função não linear ali. Tudo bem? É um pouco mais um pouquinho mais chato do que isso aqui, porque a função coisa tem um monte de espalhamento desses harmônicos aí, vira meio com uma sujeira, um monte de sujeira assim, mas esses picos aí normalmente eles ficam razoavelmente bem definidos, quando você bota um tom certinho, eles ficam razoavelmente bem definidos no equipamento lá, você vai lá e mede, tá? Ou no simulador você vai lá e simula, fica razoavelmente bem definidos esses tons, esses harmônicos aí, tá? Aí você escolhe uma quantidade deles aí, 5 primeiros, 10 primeiros, tá? Calcula a energia deles aqui, vê quanto tem de energia, soma eles, tá? E aí normalmente a gente expressa quanto que tem de energia no tom principal comparado com o que tem aqui. Normalmente a gente expressa assim, tá? E aí a gente vê, tipo, normalmente a gente quer minimizar essa quantidade, se distorção for um problema pra gente. Tá? Se distorção for um problema pra gente. Se distorção não for um problema para você, aí você não está se importando, né, de minimizar a distorção, tá? Onde que distorção impacta muito, tá, gente? Se o seu sinal tiver componente de amplitude. Então, modulações do tipo assim, AM, é muito sensível a amplificador com muita distorção, o amplificador tem que ser muito linear para fazer funcionar bem, tá? Sinais, modulações, tem modulações digitais que tem componente de amplitude, tipo QAM. QAM. Esse A aqui é de amplitude, tá? Então tem uma parte da energia que é codificada lá na amplitude. Pergunta, filho. Filtrar não resolve. Se distorcer demais, tipo, embaralha os símbolos. Tipo assim, tipo, eu não sou especialista nessa parada, mas um QAM, o que você está fazendo, naquele diagrama de fase lá, você escolhe meio que pontos assim, né? Aí só para lembrar quem não fez, só para lembrar quem não fez, não tem como, mas meio que isso, para definir um pouco melhor o que está acontecendo aqui, nesses diagramas de fase aqui, a gente chama de fase e quadratura, um círculo aqui, que é de amplitude constante. Tá? Então a distância do centro é a amplitude do sinal, tudo bem? E o ângulo tem a ver com a frequência, tem a ver com uma frequência que você vai modular isso aí, ou a fase, normalmente a fase mesmo de um sinal. Tudo bem? Aí tem modulações que são tipo amplitude constante. Todos os símbolos, você só mexe na fase deles, assim, ó. Em PSK, por exemplo. Phase Shifting Modulation. Tipo, só mexe na fase. Tá? Repare que é amplitude constante. Então, se o seu símbolo vier um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, não é problemático. Sacou? Se você não mexe o ângulo quando você está distorcendo. Pelo menos não aqui. Agora aqui não, ó. Aqui começa a ser um problemão, tá? Porque essa componente aqui tem uma amplitude e esse símbolo aqui tem outra amplitude. E aí se tu começa a pegar uns que estão mais afastados e trazer para cá e outros que estão mais para cá e você vê que eles começam a ficar começa a ficar mais difícil de diferenciar eles. Tá? Esse que é o problema. Não é que é impossível, começa a ficar mais difícil de diferenciar eles. Eventualmente começa a ficar bem difícil e você começa a errar. Aí você produz mais erro de bit aqui nesse caso.
essa modulação digital. Tudo bem? Então, normalmente, quando tem uma coisa de amplitude, fica bem sensível. Tipo assim, os amplificadores aqui, eles são um problema. Você precisa de mais linearidade. Tudo bem? Beleza? Mas é bem comum usar esse tipo de coisa aqui, tá? Para sistema de alta velocidade, porque você bota muitos símbolos com uma banda mais restrita. Meio que você aproveita um pouco melhor a banda. Você é um pouco mais eficiente em termos de banda, sacou? Por exemplo, TV, sabe essas net aí que tem banda larga a cabo? Chega o cabo da TV na tua casa lá? É assim, ó, modulação lá. Normalmente um 256 km, tem 256 símbolos aí enfiados aí nesse troço. Nesse 256 pontinhos aí. Tipo, é bastante, tá? Tipo assim, é bastante. Por que o cara consegue fazer isso lá? O meio é bem controlado, é um cabo. Tá, um cabo coaxial, é razoavelmente bem controlado esse meio aí. Razoavelmente bem, é bem mais bem controlado do que enfiar num cabo telefônico, por exemplo, para entrançado. Tá? Bem mais controlado. Só que aí isso exige lá no equipamento dele, exige ter amplificadores com mais linearidade, pelo menos na ponta de entrada. Tá? Na saída também, tipo, tem uplink e downlink, né? Você tipo, tem upload também, você manda sinais, né? Na saída, o amplificador de saída lá tem que ser bem linear. Senão zoa todo também. Beleza? E aí isso começa a ser problemas, tá? Porque fazer um amplificador linear, tipo, tudo em eletrônica é tipo, trade-offs, tá? Se você quer muita linearidade, você não consegue botar muita potência na saída. Fica mais difícil de botar mais potência na saída. Se você quiser botar mais potência, normalmente você tem que entregar um pouco de linearidade. A potência tá ligado com quão longe você consegue transmitir o sinal, né? Tá ligado com isso, tudo bem? É comum ter que trocar banda por linearidade também. Se eu quero muita banda, tem que entregar um pouco de linearidade. Ou às vezes muito. Tá? E aí banda tem a ver com a velocidade da taxa de bit, né? No caso digital aqui. A velocidade que você transmite dado. Tudo bem? Então tudo é meio que um trade-off. Tá? Várias coisas que vão melhorar nisso aqui. Tipo, controlar mais o meio. Controlar mais o meio te permite fazer coisas mais interessantes. Tudo bem? Te permite fazer coisas interessantes. Beleza? Por isso, por exemplo, usar fibra ótica. Usar fibra ótica tem bastante controle do meio. Fibra ótica tem pouquíssima interferência eletromagnética. Tá? Ao passo que cabo coaxial tem menos do que um par trançado de telefone ou de cabo de rede aí, mas já tem bem mais que fibra ótica. Que é metal, né? Beleza? Beleza. Ótimo. Dito isso, ponto de operação, não sei o quê. Dito isso, precisa calcular as impedâncias tudo de novo? Deixa eu calcular outra coisa aqui para vocês. Dito isso, dá uma olhada aqui meio que numa questão aqui. Que vai ser uma questão que a gente vai, não sei se vai endereçar hoje não, mas em algum momento, tá? Opa, eu posso olhar o ponto de operação em separado, certo? Essa é uma das coisas que a gente está concluindo. E aí uma pergunta é, se eu quiser aumentar o ganho, um dos parâmetros que eu tenho é aquele resistor que eu tenho ali, tá? Aquele resistor que eu tenho ali, que é a impedância de saída, que eu não calculei ainda, mas já a gente vai calcular. Mas eu tenho esse resistor aí, tudo bem? Agora olha só uma coisa aqui, razoavelmente curiosa, tá? Eu vou botar um Vin aqui, o Vin DC, que determina o ponto de operação, vou deixar ele constante, independente de qual seja. Isso quer dizer que a corrente que está aparecendo aqui, DC é constante, DC. Tá? O que o sinal faz é, na hora que eu boto o meu sinal excursionando aqui aparece uma corrente excursionando em cima aí também, que é exata essa quantidade, GM vezes delta VIN. É isso que está acontecendo aí. Tudo bem? Eu boto o DC, ele produz um DC lá, corrente DC. Aí na hora que eu somo o meu sinal lá na entrada, aparece lá na corrente uma outra componentezinha que é, quanto que é? GM vezes o sinalzinho que eu botei na entrada, de tensão. Tudo bem? Aí ela excursiona. Podemos até simular aqui,
já já. Mas é isso que acontece, tá? Cuidado porque a corrente, o ponto de operação está sempre lá, tensões e correntes DC, tá? Tem que estar tudo setado. Mas se eu estou olhando só, estou preocupado só com o ponto de operação por enquanto, tá? Do lado de cá está constante, ó, o VDD a gente não mexe. Se eu aumentar o R, para poder aumentar o ganho, que é isso que a gente está vendo lá, aumentar o R aumenta o ganho. Aumentar essa resistência aumenta o ganho. Só que a pergunta é, o que está acontecendo com a tensão de saída DC aqui, ó? Porque essa tensão DC aqui é o VDS desse transistor, certo? Vout menos 0 é o VDS desse transistor aqui. E para manter na saturação, que é um dos meus objetivos, eu preciso que VDS seja maior que o VGS menos VT. Eu preciso que esse VDS seja grande. Grande nesse sentido, maior do que VGS menos VT. O VGS está bem determinado aqui, ó, esse vem aqui. O VT é um número aí, sei lá, X, VT. Né? X não, VT. Tudo bem? Aí a pergunta é, o que acontece com o Vout quando aumenta esse R? Ora, esse Vout é VDD menos RD vezes D, certo? Lei de Ohm. Lei de Ohm, V igual a R. Tá escrito aí. Tudo bem, Sara? Lei de Kirchhoff das... Ai, caramba. Lei de Ohm. Aí, na raça. É a única que eu tenho decorado, essa não pode errar. As do transistor eu tenho decorado também já hoje em dia, mas toda vez que eu vou começar no começo do semestre eu tenho que dar uma olhadinha lá de novo. Vamos lá. O que acontece se aumentar o R? Você concorda comigo que esse termo está aumentando, só que ele está subtraindo uma constante, então o Vout está diminuindo? Então vocês concordam comigo que se eu for aumentando o RD, tem um ponto a partir do qual o Vout fica... O VDS vai ficar menor do que o VGS menos VT, certo? Fica menor do que o VGS menos VT. Eu preciso até calcular aí quanto que é. Porque eu preciso que Vout seja maior do que Vin, que é esse número que eu estou botando aqui, menos VT, só que o Vout é VDD menos RD e D tem que ser maior do que Vin menos VT. E aí eu consigo dizer que, vou passar esse termo para o lado de cá, não sei o que, vai ficar assim, ó, RD tem que ser menor do que VDD menos Vin menos VTH, que é o VDSAT, dividido por ID. Tudo bem? E a gente meio que sabe quanto que é o ID, tá? Porque você está supondo que está na saturação, aí o ID é meio de K, sobre L, VGS, aquela coisa toda. Só depende do Vin menos VTI, essa parada do VDD, dos parâmetros do transistor. Mas repare, tem um valor máximo que eu posso botar nesse RD aí. É um valor máximo. Se eu passar dele, sai da saturação. Não tem muito... Considerando um Vin constante, tá? Obviamente, se eu mexer nesse Vin... Mas agora, aí vamos lá. Para eu aumentar esse máximo, o que tem que acontecer com o Vin? Tem que aumentar ou diminuir? Diminuir. Não é isso? Tem que diminuir. Só que diminuir o Vin, eu preciso de VGS maior do que VT, certo? No caso aqui o Vin é VGS. Se eu diminuir, eventualmente vai ter uma hora que eu não vou conseguir nem conduzir mais, né? Na hora que eu estiver abaixo do VT. Então você concorda comigo que tem um limite aí, cara. Mesmo que eu mexa nesse Vin, eu não consigo ir para onde eu quiser com esse Vin. Chega uma hora que ou eu saio da saturação ou eu corto o transistor. Não tem o que fazer. Tá? Então tem um limite aqui, onde eu não consigo mexer mais nesse R aí. Tá? Isso aí é um problema pra gente. É um problema, porque isso vai ser um problema para aumentar essa impedância, para poder aumentar o ganho. Se você vai fazer um amplificador de alto ganho, vai ter que achar uma coisa melhor que esse R aí. Tá? Não é nem só que o R é inconveniente porque ele é grande, fisicamente grande, comparado com o transistor. Ele tem um problema de polarização aqui. Ele me gera um problema de polarização. Tranquilo? Beleza. Guarda essa problemática aí, tá? Que a gente vai fazer amplificadores de alto ganho um pouco mais para frente. Um pouco mais para frente. Outra coisa que a gente viu aqui foi o seguinte.
já que a gente pode separar a análise do ponto de operação da análise do sinal, olha, eu posso vir aqui e construir um modelo para esse circuito que explica para mim como é que o sinal funciona. Tá? E aí lembra lá, na saturação, o transistor funciona como uma fonte de corrente, controlado por tensão. O transistor é assim, né? GM, delta, VGS. Junto dessa fonte de corrente aqui, tem uma resistência de saída nela. A gente calculou aquela resistência de dreno lá, que a gente chamou de R0. Então, R0. Tudo bem? A tensão delta VGS é essa tensão aqui. Tá? Aí, olha lá. Ó. Na porta do transistor, lá no meu circuito, tem Vin mais o delta Vin. O DC mais o sinal. Na hora que eu transporto ela para cá, eu só estou interessado nas variações de tensão e corrente. Então, a DC vai virar 0, o delta Vin vai aparecer aqui. Beleza? Na fonte do transistor, tem uma tensão constante igual a 0. Uma tensão constante igual a 0. Tá? Na hora que eu transportar para cá só as variações, a variação da tensão constante é 0. Tudo bem? Repare que coincidiu do valor ser 0. O valor absoluto ser 0. Só me interessa o fato de ser constante. Se tivesse, sei lá, 10 volts aqui, 20 volts aqui, continuaria sendo constante, continuaria aparecendo um 0 aqui. Porque aqui eu só me interesso pela variação de tensão e corrente. Tudo bem? Beleza. No dreno do transistor, tem um resistor ali de R. E na outra ponta dele tem uma tensão constante, igual a VDD. Na hora que eu trouxer a tensão constante aqui, vai ser 0, porque ela não varia. A variação dela é 0. Tudo bem? Então vai aparecer aqui, ó, no dreno, um resistor de R e o VDD do lado de cá. Tudo bem? E eu vou repetir uma coisa para vocês, que eu já falei várias vezes, mas tipo, internaliza isso, velho. Tipo, é meio que um mantra, assim. Tipo, mandamentos de eletrônica. O circuito mais importante é o divisor de tensão resistiva. 2. Todas as tensões constantes do circuito são indiferentes do ponto de vista do sinal. Todas elas são referências para o sinal. O sinal não está nem aí se é 10 volts, 5 volts, 0 volts. O sinal quer ir para um ponto de tensão constante. Não interessa qual deles. O que for mais fácil para ele chegar é para onde ele quer ir. Tipo, esse é meio que o segundo mandamento de eletrônica. Eu precisava fazer uma lista, assim, tipo, até uma ideia. Assim. Os 10 mandamentos de eletrônica, tem que descobrir os outros 8. Oi? Eu aceito isso, mas agora eu estou querendo uma explicação, onde é que eu acho? A explicação para isso? Não precisa fazer agora, porque acho que vai ser demorado, né? Cara, não sei, a explicação para isso tá nos livros, a conclusão que você tira é ler nos livros, mas essa é a minha forma de explicar essa coisa. Acho que eu nunca li assim num livro. Assim é como eu botei na minha cabeça. Sacou? Sei lá. Não é assim também que eu tô inventando tudo, né? Tipo, esse professor tá se achando, inventando a teoria, né? Não é exatamente o que eu tô inventando, tá? Tipo assim, eu explico pra vocês exatamente como funciona na minha cabeça, tá, gente? Tipo, pode ser que a minha explicação seja um lixo pra quem tá ouvindo aí, mas... Normalmente vocês estão tudo aqui que é disciplina optativa, porque vocês, de alguma forma, vocês gostam. Não sei o que vocês gostam, mas vocês gostam de mim de alguma forma. Vocês são meio doidos. Vem um pouco dessa observação aqui, ó, de que eu consigo separar o sinal do ponto de operação. Mas qual é qual que é a ferramenta, meio que matemática, que faz essa separação? Porque olha só aqui. Aqui está Vout. É tipo tudo que está na saída. E aí lá tem duas partes. Tem a parte DC, que é esse pedaço daqui mais o VDD, né? E esse pedaço daqui que tem a ver com o sinal. Aí como é que eu separo só a parte do sinal? É o que eu chamo de delta aqui, né? Vê as variações disso, variações de tensão de corrente. É a derivada em relação a alguma coisa mesmo. Aí quando eu passo a derivada, some as partes constantes, elas viram 0.
Sacou? Tipo, aí na minha cabeça, eu tô meio que tentando ler. Ah, o que significa virar zero no circuito? Ah, virar zero no circuito, só uma tensão, é tensão igual a zero, que é a referência do circuito. Tipo a minha leitura do que tá acontecendo ali na conta, sabe? Tentando conectar de volta com o circuito, porque no final das contas eu quero entender o circuito. Não, tipo, a conta é pra me ajudar a entender o circuito. Se eu entender o circuito sem a conta, tá beleza. Não tem problema nenhum. Inclusive eu conheço vários, é um exagero, mas eu conheço uns caras assim, que se manjam de eletrônica e não sabem fazer uma conta. Eles manjam pra caralho de eletrônica, sem saber fazer uma conta. Tudo bem? Que eles meio que conseguiram internalizar essas coisas aqui. O circuito, como é que o circuito funciona. Tudo bem? Mas você repare que o que eu estou tentando fazer na minha cabeça é meio que uma leitura. Tipo, tem uma coisa que vira zero. Tipo, quando ela vira zero, como é que eu represento ela aqui? Tudo bem? É meio que por aí. Tá? Mas em algum momento era bom eu conseguir tentar sistematizar isso mais mesmo. Assim. Essa sua pergunta foi excelente. Tipo, como é que você perguntou mesmo? Eles estão aceitos. Você aceita que vira zero aqui, mas... Não, vira zero. Uhum. Eu queria essa explicação de por que as referências, por que pro sinal as referências são zero. Eu tenho que conseguir um dia sentar com calma e escrever essa coisa. Tem a ver com essa interpretação das derivadas que eu estou fazendo aqui. Tá? Mas eu nunca sentei e sistematizei, e também nos livros é meio, tipo... Eu não estou inventando nada, tipo assim, tudo que eu tô... O gogó tá tudo inventado, mas assim, o resultado aqui, essas figurinhas, tudo que você tá vendo, tá tudo desenhado nos livros que tem, sei lá, 50, 60 anos. Aqui na minha cabeça eu preciso de ter uma história que faz sentido, senão eu nem lembro para vir aqui dar aula. Beleza? Pronto. O Vout está aparecendo aqui. E aí, no caso aqui, está aparecendo só o delta Vout, né? O DC do Vout aí, aqui, ó, no mundinho real, vamos chamar assim, tem Vout DC mais um delta Vout, que a gente viu quanto é que é, tá? Esse pedaço aqui é menos GM vezes R, deixa eu chamar de RD aqui, RD vezes o delta Vin. A gente sabe, já calculou inclusive ali. Beleza? Delta Vout está aparecendo lá de lá. Se tu fizer a lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída, tá? Fizer aqui essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente, e aí isolar o delta Vout por fazer, né? Delta Vout dividido por delta Vn, que é um ganho, vai dar, e você tem que chegar nesse resultado aí, Gm vezes RD, tá? Faz a lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Quer exatamente esse resultado aqui, ó. Só vindo por outro caminho, tá? Vindo por outro caminho. Mas tem outras duas coisas que interessam aqui pra gente, que é a impedância de entrada e a impedância de saída. Que elas explicam o que acontece quando eu conecto coisas no amplificador. Quando eu conecto um sinal para injetar um sinal nele, para entregar um sinal na entrada dele para ele processar, e quando eu quero tirar o sinal processado desse amplificador, tá? Impedância de entrada é comparar a tensão de entrada e a corrente de entrada. E aí aqui está meio óbvio. Quanto que é aquele delta Iin ali? Zero, olha lá, tá um ponto em aberto ali, né? Tá? Se aquela delta Iin é zero, quanto que é a impedância de entrada? Não, infinito. Isso. Tudo bem? É meio que infinito. Uma coisa muito grande. Tranquilo? Então, isso aqui tem muita impedância de entrada. Segunda coisa que eu quero ver é a impedância de saída. Como que o delta Vout controla o delta e out. Tudo bem? Agora, muita calma aqui nessa hora, muita atenção, porque aqui eu preciso, já que eu estou controlando o circuito por essa tensão aqui, eu preciso desligar essa tensão aqui. Tudo bem? Tem a ver com o teorema da superposição que vocês viram lá no circuito Zoom. Tudo bem? Eu controlo num lugar, desliga as outras. Eu quero estudar só a influência daquele um lugar que me interessa. Tudo bem? Desligando lá a tensão de entrada, percebam, desligando a tensão de entrada, quanto que é o delta VGS? Zero. Quanto que é essa corrente aqui? Zero.
certo? E aí o circuito fica mais parecido com isso aqui, né? Ó. R0, RD, lá de cá tem 0, lá de cá tem 0, que é o que já tinha. E aí eu estou tentando olhar como que o delta Vout controla esse delta e out. Não precisa nem fazer conta aqui. Quanto que vai dar essa impedância de saída? Quanto que é a impedância equivalente daquela coisa ali? Circuito zoom, gente, bora. Quanto? Zout aqui é R0 em paralelo com RD, certo? Paralelo desses dois caras aí. Você pode fazer a conta também. Bota um ΔV, calcula o ΔI, faz a lei das correntes, essa aqui, você vai ter que chegar nesse resultado aí. Beleza? Aí perceba uma coisa aqui. Vamos ler, vamos juntando as informações. Aqui atrás, bem aqui, eu concluí que esse RD é um troço pequeno, né? Pequeno nesse sentido, tem um limitante nele. Tá? Não sei quanto exatamente eu consigo enfiar ali, colocar ali, mas tem um limite. E toda vez que tiver alguma coisa que tem um limite superior, eu vou chamar de pequeno. Toda vez que tiver uma coisa que tem um limite inferior, eu vou chamar de grande. Você vê que tá, tipo, é meio frouxo, assim, essa minha noção de pequeno e grande, tá? Mas, olha lá. Cara, eu deveria considerar que esse RD, tipo, vai ser alguma coisa meio que pequena. Tem um limite aí, tá? O R0 a gente viu que é a autoimpedância, certo? É o impedância de dreno do transistor. 1 sobre lambda ID. Tudo bem? Considerando que tem um desses resistores, que é a autoimpedância, e o outro que provavelmente é baixa impedância, que é o RD, paralelo da coisa grande com a coisa pequena, dá o grande ou dá o pequeno? Dá o pequeno, não é? Paralelo, o pequeno domina, tá? Então isso aqui é aproximadamente RD, nesse circuito aqui. Tudo bem? E aí, olha só, aquela coisa do ganho ser menos GM vezes RD, meio que ganha uma outra interpretação. Meio que ganha uma outra interpretação, que é o seguinte. Não é uma coincidência que aqui foi RD. Na verdade, o que apareceu aqui foi a impedância de saída do circuito. Beleza? Professor, por que na conta que você fez não apareceu o R aqui em cima? Não apareceu R0 em paralelo com o RD, então? Porque aqui você não fez nenhuma aproximação. Você só fez a conta e deu direto aí. Porque a aproximação está aqui, ó. Logo aqui, eu falei, vou desprezar a modulação de canal. Porque se eu não tivesse desprezado, tinha aqui 1 mais lambda Vout, né? Que é o VDS. Certo? Aí a conta, eu não fiz porque a conta fica mais chata, fica bem mais... Não adiciona tanto no entendimento, na intuição da coisa. Tá? Não adiciona tanto. Eu enchi a conta, eu enchi aqui 2 telas de conta para chegar no menos G vezes R0 em paralelo com RD. Sacou? Ao passo que eu aqui andei mais rápido, todo mundo entendeu o que está acontecendo, todo mundo criou alguma intuição sobre o que está acontecendo, e aí depois a gente vem aqui dar uma melhorada no resultado e fala assim, opa, se eu tivesse feito com a modulação de canal lá, desde o começo lá, eu teria chegado no seguinte resultado, tá? Menos GM R0 em paralelo com RD. Então, dá um trabalhinho, tá? Mas você chega lá. Dá um trabalhinho, mas você chega lá. Não tem nada assim espetacular também ali também não. Assim, difícil pra caramba. Não. Tá? Todo mundo chega lá. Tudo bem? E aí, olha só. Isso aqui tá me falando aqui. Não é que esse resistor está convertendo corrente em tensão. O que esse resultado aqui está me falando é que essa corrente vai ser convertida em tensão pela impedância que esse nó está vendo. Essa corrente vai ser convertida em tensão, não é pelo resistor que está colocado ali. O resistor faz esse papel. Mas o transistor também faz esse papel de converter corrente em tensão. Afinal, ele também tem uma impedância associada aqui, né? O R0 dele aqui, ó.
Tudo bem? Professor, mas o RD não está em série com o R0, professor? O transistor não está em série com o resistor? É divisor de tensão resistivo, pô, é um negócio em série com o outro, velho. Sim, está em série. Tá? Mas a gente viu aqui o segundo mandamento de eletrônica agora, né? Que eu tô tentando, eu vou escrever ele assim de uma forma meio bíblica, assim, sabe? Meio sistematizado, usando o segunda pessoa e tal, aquelas coisas, né? Mas, ó, segundo mandamento de eletrônica aqui, cara. Tá? Do ponto de vista do sinal, as tensões constantes são indiferentes. É tudo referência. O sinal quer ir, não é para o zero. O sinal quer ir para um ponto de tensão constante. Isso é bem profundo. Tem muitas implicações aqui em eletrônica. Por isso que eu repeti. O sinal está tentando ir o tempo todo para um ponto de tensão ou corrente constante. Se for sinal de corrente, corrente constante. Se for sinal de tensão, tensão constante. É para onde ele quer ir. Beleza? E aí, repare, tem um caminho que é por esse aqui, que é o óbvio. Que aí aparece lá, R0. Só que tem outro caminho, e está em paralelo, né? Ó. E por que está em paralelo? Porque esse ponto aqui é igual nos dois resistores. E esse ponto aqui é igual nos dois resistores do ponto de vista do sinal. Claramente, os dois estão em paralelo. Tá? Claramente, assim, é pra vocês, tipo assim, eu fico enfatizando, eu vou fazendo essas pausas dramáticas quando tem essa coisa aqui, essas coisas aqui, que é pra vocês gravarem bem. Tudo bem? Até a minha escolha de símbolos não é à toa, véio. Tipo, eu não uso os símbolos tudo padronizadinho, como vocês vão ver em vários esquemáticos por aí, porque os símbolos, eles têm... Pra mim, os símbolos têm que refletir esses efeitos, tá ligado? Se eu usasse assim e do lado de cá alguma coisinha assim, que meio que todo mundo faz, pô, os bichos são diferentes, velho. Sabe? Aí meio que eu tô dizendo pra vocês que a natureza dos dois é diferente, velho. Sem querer, né? Tipo, você não precisa falar assim, você vê, dois símbolos são bem diferentes, devem ser duas coisas bem diferentes. Sacou? Ao passo que, agora eu tô sendo bem explícito, mas desde o dia 0, cara, é um de cabeça para baixo do outro. E aqui comigo se vocês verem duas coisas iguais, é porque elas devem ser iguais. Hã? Elas não são totalmente iguais, porque um tá de cabeça para baixo com relação ao outro. Sacou? Afinal, eles não são iguais porque as tensões aí são diferentes. Num lado lá, bota, sei lá, 5 volts, 3 volts, 1 volt. No outro, bota 0. Tudo bem? Mas eu quero tentar enfatizar que a natureza deles é mais parecida do que diferente. Tem mais coisas em comum do que coisas diferentes. Tem uma coisa diferente. Qual é a tensão específica que está lá? Mas tem todo o resto do mundo em comum. A principal coisa é a tensão é constante. A tensão é constante, para o sinal, é tudo a mesma coisa. Beleza? Por isso você tem que olhar isso aqui e ver, nesse ponto aqui, azul aqui, se é aqui que eu estou lendo tensão de saída, aqui é que está acontecendo a conversão corrente para tensão que me interessa. Tá? Adiantando um pouco de coisa, meio que adiantando, eu sei lá, dando um fato interessante. Em todos os nós do circuito vai acontecer esse processo de conversão de corrente para tensão. Em todos os nós do circuito. Só que aí, olha só, a importância de saber a história da alta impedância ou baixa impedância. Em todos os nós do circuito vai acontecer essa conversão. Tá? Você pode ir lá e medir em todos eles. Vai ter alguma tensão lá. Tem a corrente e tem uma tensão lá. Nos pontos de baixa impedância, o que você vai estar vendo? Quase nada de tensão. Nos pontos de alta impedância, o que você está vendo? O que você vai ver? Muita tensão. Porque na alta impedância, significa, por um lado, mexer na tensão, variar pouco a corrente, não é assim? Só que também significa mexer pouco a tensão e mexer pouco a corrente e acabar mexendo muito na tensão. Isso também significa alta impedância.
Por isso que, quando eu quero muito ganho, o que eu quero alto? Ganho de tensão, eu quero alta ou baixa impedância? Quero alta, velho. Quanto mais alta impedância eu tiver, menos corrente eu preciso para ver um montão de tensão. Tudo bem? Alta impedância. Aí ó, é meio que o dual. Percebe que é o mesmo efeito, né? Alta impedância, é o mesmo nome, a mesma coisa. Só que tem hora que eu estou olhando ela e falando assim, o que está acontecendo com a corrente? Ah, se é alta impedância, a corrente é mais ou menos constante. Mexe pouco. Se é alta impedância, o que está acontecendo com a tensão? A tensão não, a tensão mexe muito. Quando eu quero fazer um ganho grande, normalmente a gente quer mexer muito. A alta impedância, de tensão. Aí meio que tudo ao contrário para a corrente. Tudo bem? Tudo ao contrário para a corrente. Todo mundo bem com isso? Esqueci de trazer água. A garganta já tá pegando. Vamos para frente. Que horas são? Dá tempo aqui. Beleza. Então, basicamente a gente já lembrou tudo de amplificadores. Só terminar de lembrar um outro resultado bem clássico para a gente, na aula que vem, analisar cada um dos outros casos de amplificadores. Tá? Porque aí a pergunta é, com um transistor, quantos amplificadores diferentes eu consigo fazer? A resposta é 3. Apesar de eu ter 6 possibilidades de topologias, que são as seguintes, tá? A primeira delas é eu colocar a tensão constante aqui, uma referência aqui, botar meu sinal de entrada, eu vou chamar de ΔV, tá? Do lado de cá, e querer controlar a corrente, querer controlar essa corrente aqui, que é exatamente o que a gente está fazendo agora. Ainda nesse caso aqui, eu posso querer botar a referência aqui, controlar essa tensão, controlar essa corrente por meio daquela tensão. Controlar a corrente de porta usando a tensão de dreno. É outra possibilidade. Aí pergunta. Eu vou chamar, inclusive, eu vou chamar de ΔI. Pergunta. Quando eu mexo na tensão VD, quanto que é a variação da corrente de porta? A corrente de porta é quanto nesse dispositivo? 0. Meio que constante, né? Se eu mexer lá no VD, em princípio, mexe essa corrente aqui? Não. Qual é o problema que está acontecendo aqui? Eu não tenho controle dessa corrente por meio dessa tensão. Aí percebam que, volta lá na primeira tela, tudo é baseado na ideia de que eu vou pegar a tensão e controlar a corrente, certo? Se eu não consigo fazer esse controle, eu não consigo fazer um amplificador com aquilo ali, tá? Então isso aqui elimina, cadê? Isso aqui elimina essa topologia. Então esse aqui já vai ser um cara que não vira amplificador. Tudo bem? Esse cara aqui eu vou dar um nome para ele, eu vou chamar de fonte comum. Amplificador, fonte comum. Por quê? Porque a fonte está ligada num terminal comum. Afinal, a tensão de entrada é a diferença de potencial que tem da entrada até uma referência. E a tensão de saída é a tensão diferença de tensão que tem entre a saída e uma referência. Aí eu estou escolhendo a fonte como o terminal de referência. É o terminal comum entre a entrada e a saída. Tá? Próximo. Eu posso escolher, estou com o transistor aqui, a referência no dreno, e aí tentar usar a tensão de porta para controlar a corrente na fonte. Reparem que se eu mexer o ΔV, eu estou mexendo no VG, o VG controla o VGS. E o VGS controla o ID. ID é a corrente que entra por aqui, né? Só que o ID é igual ao IS nesse cara aqui. Então, se eu estou controlando o ID, eu estou controlando o IS, que é aquele ΔI. Então, esse cara aqui, eu tenho controle da corrente mexendo naquela tensão ali. Perfeito. Beleza? Precisa analisar para ver quanto que é o ganho, quanto é de entrada. Né? Mas esse, em princípio, dá para fazer um amplificador a partir daqui. Por quê? Porque eu percebo que eu tenho controle da corrente usando aquela tensão ali. Tudo bem?
Ainda, eu posso escolher botar a referência no dreno e aí usar a tensão na fonte para tentar controlar a corrente de porta. Só que a gente acabou de ver que a corrente de porta não se controla nem pelo VG, nem pelo VD, nem pelo VS. Tranquilo? Quer dizer que eu não tenho controle sobre essa corrente usando essa tensão. Então esse cara aqui não vira amplificador. Porque eu não consigo fazer esse processo de conversão de tensão para corrente. Pelo menos eu não consigo controlar para poder botar um sinal ali e fazer o sinal aparecer na corrente. Tranquilo? Esse da esquerda tudo bem. Vamos dar um nome para ele. Tá? E aí perceba, ó, o dreno é um terminal comum entre a entrada e a saída. Então vou chamar esse cara aqui de dreno comum. É a segunda topologia. Oi? Eu confundi ele desde eletrônica 1. Por isso que eu faço, refaço. Toda vez eu refaço essa coisinha aqui. Agora você tá lembrando? Quem é a dreno, quem é a fonte, quem é a repetição é a mãe do aprendizado. Vamos lá, vamos com calma. Vamos lá. Por fim, vamos lá. Por fim, tem meu transistor aqui. Eu posso tentar fazer a porta na referência, ou a referência na porta, tá? E aí tentar usar essa tensão de fonte para controlar essa corrente. O VG está fixo. Só que o VS é onde eu estou mexendo, onde eu estou controlando. O VS controla o VGS. E o VGS controla o ID, que é aquele delta I que está ali. Então, em princípio, aqui eu consigo olhar e falar, opa, aqui tem jogo. Se eu mexer aquela tensão, eu controlo aquela corrente ali, que está escolhida, delta I. Então, aqui tem jogo. Precisa ir lá e calcular como é que é o desempenho desse troço. Eu não sei, em princípio. Mas, em princípio, dá para usar. E aí, a última possibilidade aqui das combinações é a porta numa tensão fixa, eu tentar usar a tensão VD para controlar a corrente IS. Tá? Tem controle daí? Na real, tem controle. Afinal, a corrente depende do VGS e do VDS também. Né? Essa corrente aí. Só que o controle é muito pequeno, né? É aquela coisa de 1 mais lambda VDS. Lambda VDS lá, ó. Então, assim, eu até tenho algum controle ali. Mas é muito pouco. Muito pouco. Em primeira aproximação, a gente inclusive fala que esse lambda é 0, aí é bem óbvio que eu não controlo nada. Tudo bem? É bem óbvio que eu não controlo nada. Tranquilo? Então eu vou considerar que esse cara aqui também não tem controle. Apesar de que esse aqui é um caso que você poderia tentar e falar assim, acho que eu posso tentar usar ali a modulação do canal e não sei o que, a impedância ali e tal, para tentar fazer alguma coisa. Mas em princípio, nos clássicos a gente fala, isso aqui não tem controle, então não tem jogo. Tudo bem? Mas é um que, nos de porta ali, não tem conversa. Mas aqui é um que até teria alguma conversa, em alguma coisa bem avançada. Tá? Mas eu nunca vi. Esse cara aqui, eu vou dar um nome, afinal, a porta está servindo como terminal de referência tanto para a entrada quanto para a saída. Então, eu vou chamar esse cara de porta comum. Tudo bem? Porta comum. Certo? E aí, na aula que vem, vamos pegar e analisar cada um desses caras. Na verdade, os dois que faltam, né? Porque o fonte comum, a gente já calculou hoje os 3 parâmetros de desempenho principais dele. O ganho, menos GM vezes, vou chamar aqui de impedância de saída. A impedância de entrada, muito grande, e a impedância de saída, considerando que seja uma carga resistiva, depois a gente troca isso, RD em paralelo com R0. Beleza? RD em paralelo com R0.
Tá? Pergunta aqui para vocês, já aproveitando. Em princípio, por curiosidade, mas se eu trocasse aquele resistor... Olha só. Tô com isso, né? Eu quisesse trocar esse resistor por uma coisa que me dê alta impedância, para eu poder ter muito ganho. O que seria meio que a primeira coisa que eu chutaria aí? Alta impedância. Fonte de corrente, não é? Que é o que tem maior impedância, infinito. Responde, Gui, me ajuda aqui então. Se eu trocasse isso aqui por uma fonte de corrente, fonte de corrente, o ganho aqui é menos Gm vezes R0 em paralelo com a impedância do que tiver aqui em cima. Certo? Quanto que é a impedância que eu estou vendo daqui para cima? Infinito. Na hora que eu puser ali R0 em paralelo com o infinito, dá quanto? R0. E aí o ganho dessa coisa aí, ó, com corrente constante, porque fazer isso, né? Botar uma coisa ali com corrente constante é tentar forçar o circuito a ter corrente constante. O ganho é menos Gm vezes R0. Concordam comigo? Não é infinito. Menos Gm vezes R0. Aí a pergunta é, tem como aumentar esse ganho? Sem mexer no circuito, só mudando algum parâmetro. Tem como melhorar isso aqui? Eu não tenho mais o que fazer, né? Porque não dá para fazer esse R0 ser infinito. Por mais que eu aumente o L, que faz aumentar o R0, cara, vai continuar sendo uma quantidade infinita lá. Não tem conversa. Não tem como fazer meio que virar uma fonte de corrente ideal o transistor. Tá? Essa quantidade aqui, ó, a gente costuma até dar nome para ela. Porque percebam que o Gm se refere ao transistor. E o R0 se refere ao transistor também. Vocês concordam comigo que esse é o máximo ganho que eu consigo enfiar no circuito? O próprio transistor limita a quantidade de ganho que eu consigo colocar lá? Que eu consigo produzir? Para que eu botei a melhor impedância possível do lado de fora dele, né? Botei infinito. Só que o próprio transistor fala para mim, cara, eu não consigo fazer mais do que isso. Tipo assim, o Gm é o que é o meu Gm e o R0 é o que é o meu R0. Tipo assim, eu não tenho como fazer mais que isso, tá? A gente costuma chamar essa quantidade aí, ó, Gm vezes R0 do transistor, de ganho intrínseco do transistor. É o máximo ganho que você consegue fazer no seu circuito. É limitado por quão bom é o seu transistor. Quão bom nesse sentido. Quanto mais, tipo, quanto que é o Gm que você consegue produzir, quanto que é o R0 que você consegue produzir. Está limitado. Tudo bem? Está limitado. Por isso que é um problema em transistor tecnologia de canal curto, aí que a gente tem discutido ao longo das aulas, o transistor de canal curto tem um R0 relativamente baixo. Então, isso aí é um problema do ponto de vista tecnológico mesmo, tá? Você faz transistores que são melhores para o digital, eles são menores, tá? Menos capacitância, um monte de coisa. Só que esse R0 ele vai sofrendo à medida que você vai miniaturizando. Então, meio que tem um problema aí que é, quanto melhor para o digital, pior para o analógico. Quanto melhor para o digital, pior para o analógico. E quem puxa o negócio é o digital. Então a gente otimiza mesmo a tecnologia tudo para o digital. E aí vai ficando cada vez mais difícil fazer o circuito analógico. Por isso que você vê circuitos avançados aí que usa para todo circuito digital tem circuito analógico junto, tá? Todo circuito digital tem circuito analógico. E tem um monte, tem bastante, assim, não um monte, tem bastante. Bastante. Fonte de alimentação, um monte de power management que a gente chama, sabe, de espalhar o VDD, de produzir VDD diferentes, de produzir correntes de referência para o circuito, de produzir tensões de referência. Tem vários circuitos analógicos que é para poder espalhar o clock num sistema grande. É um problemão fazer isso. Pensa num sistema grande, teu clock está sendo produzido em algum lugar e ele tem que chegar na outra ponta do circuito, cara. E aí, o circuito é muitas vezes maior do que o comprimento de onda do clock que você está usando. É um negócio meio fantástico, assim, porque o circuito passa a ser tipo, como se fosse o tamanho infinito comparado ao comprimento de onda que está usando lá dentro. Uma questão
É um problema, cara, isso é um problema. Distribuir o clock num circuito digital grande é um problema. Isso tem que ser projetado. Tem gente especialista nisso. É um problemão, cara. Assim, isso aí é mais sério do que parece. Distribuir o clock num circuito digital grande é difícil, véio. Não é fácil. Tá? Tem bastante automação em cima disso, mas ainda assim, nesse ponto em particular, tem bastante a mão do engenheiro lá que está projetando esse negócio. Pilotando ferramenta, sim, mas tem bastante coisa lá. Aí isso envolve, tem muito circuito de buffer, tem muito circuito de atraso no meio do caminho, porque às vezes você quer que o clock chegue e todo mundo perceba o clock mais ou menos ao mesmo tempo, sincronizado. Você não quer que um circuito que está perto de onde o clock começa, de onde ele é produzido, você não quer que aquele circuito que está perto veja antes do circuito que está longe. Você quer que todo mundo veja mais ou menos ao mesmo tempo. Porque quando o clock, assim, você produz o clock, é como se fosse jogar uma pedra assim num lago. Aí se você estiver pertinho de onde a pedra caiu, você vê a onda primeiro de que se você estiver longe. Só que você quer que o lago inteiro veja a onda antes de você jogar a segunda pedra. Tá? Então, meio que você tem que atrasar uns pedaços, tipo, os pedaços que estão, as partes do circuito que estão perto de onde o clock girar, você quer atrasar eles. Aí, para fazer atraso, é meio que analógico. Tem um projeto meio analógico envolvido na parada. Sacou? Mas aí você perde a velocidade. Isso eventualmente limita a velocidade. Aí tem outras... Hoje em dia tem outras estratégias, você fazer domínio de clocks diferentes. Assim, é como se tivesse várias máquinas separadas lá dentro, e cada uma com um clock independente. Mas ainda assim, você também... isso gera um monte de outros complicadores, né? Porque você tem máquinas como se fosse várias máquinas de estados independentes e você precisa sincronizar elas entre si. Aí isso também é um outro problema. É difícil. Cara, hoje em dia é um negócio bem complexo. Tá? Mas isso é uma questão que precisa ser envolvida. Tá? Mas o meu ponto aqui, para concluir, normalmente, olhando isso aqui, normalmente é a tendência que a gente vê. Você melhora a tecnologia para o digital, piora para o analógico, fica mais difícil. Piorar para o analógico quer dizer o seguinte, para fazer um amplificadorzinho funcionar, que eu poderia fazer ele, sei lá, com 2, 3, 4 transistores, às vezes de 30. Porque eu boto um para corrigir um problema e aparece outro problema, aquela mesma que você viu acontecendo aqui até então. Você bota, vamos resolver esse problema, agora, tem que ligar isso aqui, bota mais aí, bota isso aqui, bota isso, bota o espelho, bota não sei o que, quando você vê, tá gigante. Beleza? Ossos do ofício. Por isso que projetista analógico ganha bem, velho. Mas assim, você precisa fazer vários aqui circuitos para ganhar experiência. Não é simples, não. Mas é bem interessante, vale a pena, ganha bem. É muito valorizado isso aqui. Se eu achar um bom cara de analógico, é difícil. Não é tão simples, não. Beleza, gente? Todo mundo bem? Na aula que vem, então, a gente calcula aí. Vamos analisar o que está acontecendo aqui no dreno comum, no porta comum. Provavelmente já vou falar também de como é que faz o cascode lá no fonte comum para fazer um amplificador de alta impedância. É uma técnica para aumentar. Porque é uma coisa que a gente viu aqui, um pouco para trás. Só mexendo no transistor, não consigo aumentar o R0. Mas eu tenho algo que eu posso fazer para aumentar a impedância, né? Que a gente deu o nome de cascode. Cascode faz aumentar a impedância das coisas. Ou para aumentar a impedância, posso ser para aumentar o ganho. Aí vamos ver como é que usa isso. Tudo bem? Que é um pouquinho mais complicado do que parece. Mas a gente vai ver que vamos calculando, aquela mesma coisa. A gente vai chegar lá. Todo mundo bem, gente? Bom descanso para vocês. Até quinta.